Realmente, essa fala do Hulk, eu acho que é polêmica. Você pode concordar com ele ou não. Você pode achar que foi uma coisa normal o que ele falou ou não. Cara, mas eu acho desnecessário e eu acho que isso vai pegar fogo, porque antes do programa começar, a bola já estava rolando aqui nos bastidores e cada um tinha uma opinião. E eu quero ouvir aqui depois o que o Popó tem para falar, porque eu achei no mínimo desnecessário. Ó, tá vendo? Isso aí só no Boa Tarde do Comini ele já lançou no mínimo um desnecessário pra fala do Hulk. E você, Pedro, vulgo Papagaio, e aí, Elias, Valor? tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Comini, Popó, Gabriel que tá chegando também. Uma honra estar com vocês aqui mais uma vez. Eu achei desnecessária a fala do Hulk, por mais que eu não vi como falta de qualidade no elenco do Atlético. Eu acho que falta um perfil de jogadores, mas é um ponto que eu já falei várias vezes aqui, já falei no Donos da Bola, já falei lá na Rede Minas, já falei em todos os lugares que eu estive. Eu não aguento mais um jogador do tamanho do Hulk ficar dando letrinha o tempo inteiro. O Hulk é muito grande para ficar dando letrinha. Ele tem estofo, tem bagagem para chegar e apontar o dedo e falar A, B ou C, que o torcedor vai entender. Se fica dando letrinha, aí realmente incomoda. Boa, tá aí. E o nosso queridíssimo Popó, que chegou por último, mas não é o último no meu coração e nem na minha vida, viu, Popó? Como estamos, amor? Estamos ótimo. Bem, boa tarde pra vocês, amores, boa tarde pra todo mundo Boa no tarde. chat. Hoje eu tô aqui pessoalmente pra moderar vocês. Tô adorando ser moderador do chat. Bom, ô Pedro, eu tô mais ou menos na sua linha, sabe por quê? Porque eu vivi de perto isso com um jogador. Você vai sentar aqui, amor? Então Eu ia você vai passar sentar por Pode trás vir. das Não, câmeras. vaciluz na passarela que lá vem ele. Grande Como é que você Gabriel tá, Marques. Maluzão? Vem cá. É. E aí, Pedrão? Pronto. Meu Que querido. isso, time A amor. completo hoje, hein? Tá bonito, hein? Ah, obrigado, cara. Mas Obrigado. é só complementando, então, o que o Pedrão tá falando, que é o seguinte, eu vivi isso com um jogador do Cruzeiro naquela terrível época, né, de final de 19, 20, 21, um jogador muito grande do Cruzeiro, que tinha muito estofo, pra fazer até de coisas diferentes. Quando cobrado, isso obviamente em off, né, uma conversa de bastidor, não foi nada publicado, não teria por que ser, ele falou que, cara, ele era só um funcionário e ele se esquivou da responsabilidade. E assim, funcionário tem vários. De verdade, um clube tem vários funcionários. Alguns jogadores são funcionários, são jogadores que estão ali para cumprir a sua função, para receber o seu salário, para entregar aquilo. Mas outros não são, outros ultrapassam isso. Outros passam essa barreira. E o Hulk é um cara que passa essa barreira no Atlético. O Hulk nunca foi só um funcionário do Atlético. A partir do momento que ele se estabelece como ele se estabeleceu, quando ele é voz, quando ele é a pessoa que ele é, e pessoa mesmo, fora do campo, a pessoa, aquele cara que a gente olhava e falava, cara, que cara fantástico. O Hulk ele podia falar o que ele quisesse, que ele estaria coberto com uma tensão. E ele optou por não falar. E aí fica nessa de soltar letrinha, soltar letrinha, soltar letrinha. E numa dessas a gente tá aqui debatendo isso. Por quê? Porque, cara, tá na hora de alguém no Atlético ou rebater ou aceitar que aquilo que o Hulk deixa entender é a verdade. Bom, isso é só o boa tarde ainda, hein, pessoal? Vou dar um boa tarde para ele agora, Gabriel Marques, que chegou, e parabenizá-lo aqui na HG Play mais uma vez pelo trabalho espetacular. Um trabalho para mim que vai além do jornalístico. É um trabalho humano que você fez hoje lá na Toca da Raposa 2, na apresentação do Gabriel Peck, né, quando levou o vídeo. Fale o que você fez para a nossa audiência rotativa, Hoje, que não teve a oportunidade de ver. Gabriel, um abraço, boa tarde. Eu vou ser bem sincero, Valuzão, boa tarde pra você. Muito obrigado pelas palavras. Hoje eu tô muito feliz, irmão. Hoje eu tô muito feliz por poder trabalhar com isso, poder contar esse tipo de história, porque esse é o melhor tipo de história que tem pra contar no futebol. Sem dúvida. Aconteceu, o Gabriel Peck foi apresentado hoje no Cruzeiro, e assim que oficializou a contratação, eu mandei uma mensagem pra mãe do Peck, pra mãe do pequeno Gui, que é um menino que sofre de endermólise bulhosa, posso ter errado. Oi? Tayane Gandra. Ela foi muito receptiva, foi em questão de 30 minutos, já tinha gravado um vídeo com o pequeno Gui, e o menino é puro carisma. Tipo assim, a sinceridade, o coração de criança é uma coisa que é muito legal, porque você vê um menino que... É uma sensação ruim quando você... Ainda mais quando você é criança e vê um cara que um jogador que você torce ir pra outro time. É uma sensação ruim, Mas é um ídolo dele. Mas ele mandou um vídeo, cara, 100% carisma, mandando um abraço pro Peck, pedindo pra pegar leve com o Vasco. Fofinho demais. Demais, cara.
E, pô, a lei do ex é a que mais tem, pequeno Gui. Pô, que mais broca no campeonato. E aí eu, na coletiva, decidi quebrar o protocolo e pedir pra mostrarem pro PEC o vídeo. Acreditando que o PEC ia falar, poxa, não vai dar pra pegar leve com o Vasco e tal. Eu não esperava que o PEC fosse emocionar. Eu não esperava que eu fosse emocionar. E emocionou a todos nós lá, né? Eu não esperava, cara. E é por momentos assim, eu voltei lá atrás, assim, algumas outras coisas que a gente vive. Por exemplo, o dia que teve aquela campanha da FMF para pessoas com cuidados especiais e o Hulk entrou com aquela menininha, chorando. Outro dia, pra mim, que eu acho muito, muito, muito incrível, que foi... É um jogo meio blé. Campeonato Mineiro, Vila Nova e Cruzeiro. Estreia 2024, Nicolás Larcamon. É um jogo blé, cara. Só que como é Campeonato Mineiro, a gente pôde entrar no campo, as crianças puderam entrar no campo. Cara, o Lucas Silva tá rodeado de menino. Rodeado de menino. Tipo assim, não tem espaço pra andar. Cara, isso é muito foda. Desculpa. É tipo... Eu voltei aquele momento ali, velho. Eu fiquei feliz. Eu não gravei com o Lucas Silva esse dia. Eu olhei e admirei. Guardei um momento pra mim. Porque eu lembrei, tipo assim, de quando eu era moleque, tá ligado? Ô, Gabriel, parabéns pela sua atitude. Realmente foi bem emocionante, muito bacana. Nessa época que a gente tá aí, nós que somos mais da velha guarda, né, tivemos a oportunidade de fazer coberturas em tempos antigos. Hoje a cobertura é muito pasteurizada, né? Rapaz. A gente tem dificuldade de ter acesso aos jogadores pra gente fazer reportagens muito mais legais, individuais, né? Mostrando alguns aspectos que a gente não conhecia, por exemplo, do PEC, né? Porque o PEC, o Comini, todo mundo já tá falando nas últimas semanas. Isso é brilhante. Joga pelo lado direito, é canhoto, tem drible, tem e trazer um pouquinho da figura do ser humano, né? Foi o que o Gabriel fez hoje, né? Foi foda. Em 2013, não é o mesmo assunto, mas também foi muito interessante uma coisa que eu não sabia que o Bernard ia ter a mesma reação, que foi a última entrevista coletiva dele. Cara, essa é genial. Essa é genial. E ele tinha escrito no Instagram um texto de despedida super emocionante. Eu imprimi e pedi pra ele ler, cara. E ele derrubou a chorar na Cidade Legal. E é muito legal quando a gente quebra o protocolo, fica bacana assim, viu? Pena até que, como você disse, né, usou o termo muito feliz, né, pasteurizada hoje a cobertura. Se os clubes admitissem, né, uma prática, e ninguém tá pedindo aqui nenhum tipo de concessão especial para cada um dos que estão sentados aqui, não. Privilégio, a gente está falando de uma forma geral, né? Se os clubes permitissem uma outra dinâmica de trabalho da imprensa, vocês podem ter certeza, não só os que estão sentados aqui, mas outros, tantos colegas competentes em outros vários veículos, trariam conteúdo realmente muito mais espetacular do que o conteúdo que vocês costumam acompanhar, né? Pessoal, a gente vai começar falando então do Gabriel Peck, para aproveitar esse gancho aqui, que a gente falando do que fez, né? O Gabriel Marques, e quem não acompanhou na apresentação vai poder acompanhar agora aqui na tela da HG Play. Pena que não é no Vasco, mas perto quando for jogar contra o Vasco. Eu desejo toda a sorte do mundo, que Deus te abençoe sempre e um beijão. Pô, e aí? Tentar não chorar aqui porque é difícil, porque eu vou até um pouco além, né? Às vezes a gente reclama muito da vida. E cara, se você olhar a situação do Guizinho, poxa, a mãe dele um dia me mandou uma foto, sabe? Ver os machucadinhos, isso dói. E eu nunca vi ele triste. Por incrível que pareça, eu nunca vi ele reclamar de nada. E isso me faz pensar muito e eu levo ele como uma inspiração, sabe? Porque às vezes a gente reclama tanto da vida, às vezes reclama de um dia ruim no trabalho, reclama de... Às vezes a gente tem a comida na mesa e reclama porque queria comer carne ou queria comer outra coisa. E a gente olha pro Guizinho, cara, sempre com um sorriso no rosto, lutando pela vida todos os dias, passando por 1 milhão de cirurgias. Então, eu só tenho que dizer que eu amo muito ele. Ele faz uns pedidos assim, ele não tem vergonha, ele fala mesmo. Mas ele sabe que ele mora no meu coração e o carinho que eu tenho por ele e pela família dele vai ser eterno. Tá aí. Legal demais. Então, imagem extraída aí da TV Cruzeiro no trabalho do Gabriel Marques, que fez, né? Trouxe esse lado humanizado aí do
do pequeno Gui, né? Lembrando que ele foi reconhecido pela FIFA como torcedor do ano em 2023. Sim. Foi. É uma criança que ficou entre a vida e a morte. É um menino que, poxa, é muito injusto às vezes você olha, velho. Quando você olha pra criança sofrendo, é uma merda. Desculpa falar uma coisa pessoal, mas fazer matéria uma vez, era do setor de nefrologia da Santa Casa, era um menino de uma comunidade indígena que tinha feito um transplante de rins e ia sobreviver. Só que meu irmão tinha muita criança lá que não ia sobreviver. Esse dia eu voltei pra casa morto. Mas nesse dia também tinha uma mãe que me aproximou e falou, nossa, meu filho tá internado aqui na UTI e ele não perde um jogo do Atlético. Não perde um jogo do Atlético. Toda vez que o pai dele tá aqui, final de semana, quarta-feira, eles vêm juntos, jogo do Atlético. Meu filho é o maior fã do Paulinho. Isso é uma coisa que é do caralho, velho. Tipo assim, essa parte de poder dar força pra alguém que tá precisando. Sim. Menino, eu prometi que a gente ia fazer uma matéria, não deu pra fazer a matéria. Mas essa parte de que quando você lembra que você nunca. Um time de futebol. E pessoas como o Peck engrandecem muito os times de futebol, pessoas como o Hulk engrandecem muito os times de futebol, porque, querendo ou não, cara, a gente torce, a gente acompanha, a gente quer o bem dos 11 que estão ali, dos 60, 40 mil que estão no estádio, por todos os milhões que ainda estão vivos e pelos que não estão mais, cara. Então, essa parte do futebol, é por isso que eu gosto faz demais a gente disso. amar o futebol, Cara, né? é por isso que eu gosto demais, velho. Posso fazer tô uma emotivo pontezinha hoje, cara, aqui de um assunto? Ah. Por isso que eu comecei meu comentário aqui falando que eu achei, no mínimo, desnecessário o comentário do Hulk. Porque o Hulk foi o cara responsável por trazer tanto conforto, alegria, né, para essas crianças atleticanas, né? Sim. E no momento que ele sai, na primeira oportunidade que ele tem, no primeiro jogo, ele dá alguma letrinha pro Atlético, eu acho que isso já causa um mal-estar, sabe? Comini. Tem muito torcedor que a gente viu ali, conversando comigo ali na rua, falando, cara, desnecessário, já não quero mais saber dele e tal. E é uma história tão bonita que ele escreveu no Atlético, que não precisa ficar dando letrinha, cara. Vai viver no Fluminense lá, vai ser feliz no Fluminense e depois, quando encerrar a carreira, aí volta, né, com todo o amor que ele tem pela torcida do Atlético, que a torcida do Atlético tem por ele. Cara, mas não sei, eu separo muito, eu não acho que a letra do Hulk foi para o Atlético instituição. Não é pro escudo, não é pros 9, 10 milhões de torcedores. Mas isso não afeta? Cara, eu entendo o torcedor ficar bravo. Torcedor é absolutamente passional. Torcedor é E passional. é por essas e por outras que ele ama o Hulk. O torcedor Sim. já amava o Hulk, ô Gabs, pelo que o Comini falou, de chegar, ter aquele lado social dele, que a gente sabe, o Hulk sempre foi solícito com todo mundo, até cara que chegasse com camisa do Cruzeiro, ele era solícito. Sim. O Hulk, querendo ou não, do ponto de vista Cara, foi o cara como que ídolo, eu mais vi fazendo isso. Pois é, como ídolo ele sempre esse carinho agiu pro como torcedor. ídolo. Então, Mas ele isso- poderia agir como ídolo ainda nesse caso, Mas Gabs? você foi brilhante, porque uma coisa ele fala sobre dividir responsabilidade. Sim. E o homem tá coberto de razão. Porque uma coisa ele podia dividir responsabilidade lá atrás em 21 com Nacho, Zaratio, Keno, Savarino, Vargas, Diego Costa. Aí, velho, você pula um tempo, você pula 5 anos, ele tá dividindo responsabilidade com o Rony, Coelho. No máximo Igor Arana. Gomes. Que E aí você vê o Breno Galante Mas viajando. ele precisava falar isso? Mas até isso, o Breno Galante viajando, ele falava muito isso, cara, que ele ficava na porta do hotel e só o Hulk parava pra poder atender a Sim. torcida. Só o Hulk parando, mais ninguém. Então até isso no dia a dia, ele não tinha com quem dividir, Pelo nível cara. de E o atuação, Edgar? só o Everson dividiu Que o responsabilidade elenco do Atlético com ele. enfraqueceu de 2021 pra cá, isso é óbvio. Então é não é uma escancarado. letrinha pro Atlético, uma 2021 letrinha foi o maior ano pra da história do diretoria de futebol. A Atlético. SAF, mas sim, Agora, é necessário o cara chegar na primeira entrevista dele como jogador do Fluminense e levar o Atlético de volta? Mas assim, ele foi, vamos lá, só pra dar o contexto, ele é perguntado não a respeito de elenco, Não. existe Sim, uma levantada de bola pra perguntar algo do tipo... É do técnico. Do técnico. Ele quer saber Sim. o Eu relatório. acho que dessa linha ele faz um tremendo novelo, tá? Sim. Isso é verdade. E eu, particularmente, vou falar, eu não acho que o Hulk expôs o elenco atleticano. Na fala dele, ele fala de um elenco qualificado do Fluminense e ele fala, aqui tem um elenco qualificado também. Pra mim, quando ele usa o também, ele tá se referindo que o elenco do Atlético não é um... Pra mim, ele não tá dizendo que o elenco atleticano é ruim. Mas, gente, não é preciso entender muito de futebol para que você veja o elenco do Fluminense mais qualificado do que o elenco do Atlético hoje. Não é preciso. Então,
ele foi desnecessário? Tá. E quando eu digo isso, eu não tô dizendo que o Hulk fez certo em falar. Pra mim, o Hulk, em várias oportunidades, aqui no Atlético, arranhou o escudo da instituição. Sim. Quando ele foi pra zona mista, expondo situações de diretores, de pessoas internas. Por mais que ele queira fazer um reclame, ele está expondo a instituição. Mas eu nunca vi e continuo sem ver o Hulk expor o torcedor atleticano. Todos sabem, eu não tenho lugar de fala, eu não sou atleticano, tá? Eu sou cruzeirense, mas é direito do torcedor atleticano se sentir pé da vida com o Hulk, sim, porque futebol, ele é um ambiente, muitas vezes, conduzido apenas pela paixão. A razão fica de lado. Mas eu acho que o que o Hulk se referiu foi o seguinte, a gente tem que lembrar que esse cara ficou nos últimos 2 anos, pelo menos, o Atlético não se preparou para o envelhecimento do Hulk, tá? O Atlético achou que o Hulk, como o modo carreira, às vezes, de videogame que você coloca, do tempo não passar, que os caras ficam com a idade que eles têm quando você começa a jogar, o Atlético, para mim, passa essa impressão. Então, o Hulk, ele mudou sim, porque ele envelheceu. Mas o Atlético mudou mais do que o Hulk. Porque o Atlético não tem mais o pensamento que tinha até o ano de 2024. É onde eu acho que o fio acaba virando. Dali por diante, o Atlético tinha que ter feito uma reformulação, chegada de atletas. O Hulk, ele carregou um fardo muito pesado. E não o fardo da camisa atleticana. Isso que ele fala é absolutamente verdade, gente. Se encontrou, olha só os 2 encontros que aconteceram. Você pega o envelhecimento do Hulk, tá? E o envelhecimento dele vai culminar sim com uma queda técnica, física, com a piora do elenco atleticano. O que o Hulk mudou era o que o Hulk iria mudar, que é envelhecer. Agora, a mudança no pensamento do Atlético, ela é uma coisa absurda. E que nós, todos aqui em algum momento, já dissemos, o Hulk, quando ele fala isso pra mim, ele só, de alguma maneira, valida o que boa parte de nós já criticamos no Atlético nos últimos anos. E eles não conseguiram resolver, hein? Não conseguiram e não vão resolver, Gabriel. Vão resolver. Porque o prognóstico do Atlético nesse meio de ano é não ir ao mercado fazendo investimentos. Então você quer dizer que jogadores de qualidade não podem chegar mesmo sem investimentos pesados. Não, o Lodge está aí, dessa mesma direção de futebol, que acerta muito menos para mim, que erra muito mais do que acerta para mim. O Lodge está aí, uma situação maravilhosa. Mas vamos lá, quantas situações iguais às do Lodge o mercado oferece e vai oferecer para o Atlético? Então, cara, assim, eu acho que o Hulk aproveitou o gancho da fala ali, perguntando a respeito de técnico, para dar uma pílulazinha na direção do Atlético, na direção do Atlético, e eu não vejo que foi uma desqualificação pro elenco. Mas o torcedor atleticano tem o direito de ter o sentimento que ele quiser. E eu entendo o incômodo do Popó, até sei a figura que ele se refere, Popó, mas eu acho que naquela situação era uma situação ainda mais gritante, né? Ali talvez... e eu concordo com você, tá? A pessoa em questão até, se tivesse feito só um movimento de tentar, talvez fosse merecedora de uma estatueta dentro hoje do centro de treinamento do Cruzeiro. Mas não foi o caso. O Hulk, ele sai. A saída do Hulk não é porque ele cometeu vários erros aqui, eu tô citando. Alguém vai falar ali no chat daqui a pouco, mas o Hulk não é santo, ninguém tá falando que é. Não devia ter feito aquela postagem que fez no Instagram, dos stories. Nossa, aquilo foi horrível. Aquele 1, 2, 3. Aquilo ali foi muito Acho que pior. foi até 12, né? Foi parte 1 de 12. Respondeu 12 perguntas. Pelo amor de Deus, uma coisa assim, imatura até de um jogador do tamanho que é o Hulk. Não deveria ter criticado, por pior que fosse o trabalho de técnicos ali na zona mista, né? Agora, esse cara realmente, ele foi usado sim como um gigantesco escudo durante um bom tempo. Porque o Atlético, em 2021 e 2022, ele tinha Hulk e mais um bocado de cara muito bom. Keno, Zaratio, depois Nacho, em algum momento Jair, Savarino. Vargas. E Arana no Prime. E o Hulk, ele foi utilizado como? Não.
Claro que nós pensamos o Atlético ainda de uma maneira esportiva grande. Tanto que mantivemos o Hulk. Cara, e ele brilhante, foi. perfeito. Essa energia. Você entendeu? Perfeito. Ele foi o pilar para sustentar algo que a gente já via no campo não acontecer. Não. E aí claro que o chegando. Atlético tem uma ambição. Edenilson, Mantivemos o Hulk. Patrick. Cara, exatamente. Você ainda foi em caras Vocês bons, foram- né? O Atlético foi mantendo Nossa, o Hulk. bons. Até não Bons, ter mais nada para tirar desse cara dentro do campo. Eu tô errado se eu falar que o último grande sócio do Hulk no campo foi o Paulinho? Não, Não, cara. foi mesmo. Não, cara. Só que com o Paulinho, você já vê que o elenco desvalorizou muito. E aqui Desvalorizou eu vou ter muito. muita benevolência, eu acho até, um pouco de Gustavo Scarpa na ok. campanha, mesmo a campanha muito tumultuada de Sul-Americano ano passado, chegou-se lá, né? O Scarpa consegue dar umas 3 ou 4 assistências ali durante aquela campanha, mas, assim, também muito pouco, né? Um Bernard que começa a surgir ali, mas, cara... Pedrinho? Pedrinho ocupando espaço no elenco? Pedrinho. Tô Outro fa- ponto que é importante lembrar, que a saída do Hulk em si, ela, além de ser um grande cabo de guerra, né? Que ficou público, muito público um cabo de guerra, a gente tem que lembrar que a diretoria do Atlético quis aposentar o Hulk. Sim. Né? E, assim, Perfeito. considerando tudo que o cara quer, qual é o projeto dele. Você pode o que não ele querer que ele se pensa. aposente no clube, né, Popó? Mas tem que ser feito de loucura, outra velho. forma. Os caras, a proposta, gente, isso veio a público. A proposta do Atlético para o Hulk era de aposentadoria. Fizeram uma proposta no Hulk. Vamos fazer o seguinte: então você termina esse ano seu contrato aqui, a gente faz pra você uma estátua, você faz seu último jogo, a gente se despede, e aí você aposenta, tudo bem. Aí o Hulk olhou e falou: véi, quem disse que eu quero aposentar? Peraí. Vocês estão me aposentando? Não, calma, eu quero jogar ainda. Se o Atlético não vai me proporcionar um time em que eu consiga ser parte, e aí os problemas aí são vários, né, de várias ordens. Eu, por exemplo, acho que houve sim diversas sacanagens com o Hulk de 24 pra cá, principalmente com o Sampaoli. Pra mim o Sampaoli sacaneou demais o Hulk, assim, num nível que é incômodo ver como um técnico pode destruir o desempenho de um jogador com o que o Sampaoli fez com o Hulk. Colocava o Hulk pra ser secretário de meio campo, pra voltar, pra recompor, aí quando reclamavam assim, pô, mas o Hulk não tá mal, o Sampaoli isolava o Hulk na frente, não deixava ninguém perto dele, Você o Hulk vê, tinha que resolver. Então, assim, Uma contratação sem pensar em nada, né? Tipo, nós Exato. vamos dar prioridade pro Hulk Exato. ou pro técnico? Não, Ficava todo mundo no meio do isso, caminho bizarro. Então, assim, briga. cara, o rompimento do Hulk, até o rompimento do Hulk, a saída dele do Atlético, de certa forma, intencional ou não, e aí eu não tô nem na cabeça dele nem da diretoria pra saber, ela foi boa pra blindar a imagem do Atlético. O Hulk sair é bom, porque, cara, não importa, é um cabo de guerra, uma hora alguém cai. Sim. Se é um cabo de guerra, uma hora alguém cai. Se tem um cara puxando de cá, um puxando de lá, uma hora alguém vai ficar com Alguém menos vai força, se ferrar. alguém vai cair. E se num cabo de guerra desse o Hulk vence, ia ficar ruim demais pra muita gente dentro da diretoria do Atlético. E aí como é que você faz uma reformulação interna tão grande? Então não dá. A saída do Hulk, de certa forma, blinda, dá respiro, tem pena, dá a possibilidade da gente escutar o Brax falando, por exemplo, que falou ontem, que a gente já repercutiu, mas ele falando sobre não fazer grandes contratações, não fazer movimentos que envolvem muitos valores e tudo mais, e aceitar. A gente pode não concordar, Gabriel, mas ele não tá mentindo, tá? E aí é bom deixar claro, o Brax, ele é uma pessoa que ele, pelo menos, ele é extremamente coerente com aquilo que ele fala. Ele tá falando isso desde o começo do ano, e falando isso desde o começo do ano, ele tá cumprindo. É uma merda pro Atlético? É uma merda pro Atlético. A gente vai ver um Atlético enfraquecido em relação ao elenco? Vai. O Atlético dificilmente vai fazer a campanha que lá dentro eles acham que ele vai fazer, de o time render o máximo que pode ir para Libertadores. Olha, sinceramente eu acho pouco provável. Mas o Brax não está sendo incoerente com as palavras dele. Ele falou que ia trazer um volante, né? Ele Essa trouxe. daí trouxe. Ele Tomás trouxe. Pérez.